Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba. Meu CRM no Paraná é 28946, meu RQE é 22235. E hoje a gente vai falar sobre um tema pesado, mas bem importante, que é abuso sexual infantil. Por que eu estou trazendo esse tema aqui no canal? Porque é algo que, infelizmente, ainda acontece muito. Na verdade, é aquela história, né? A gente queria que não acontecesse nada, esse número fosse zero. Então, qualquer caso já é muito, né? Mas, ainda assim, os números são piores do que a gente imaginava, tá? Sempre é difícil de lidar e a maioria das pessoas não está bem informada sobre os dados sobre isso, sobre o que dá para fazer com relação a isso e, dentro de estudos mesmo, quais são os pontos que mais ajudam no fim das contas, tá? Porque tem coisa que parece que ajuda e no fim das contas não ajuda tanto assim. Então, primeiro, né, é importante entender que é algo que ainda é muito subnotificado, ou seja, os números que a gente tem ainda são considerados ser muito menores do que o que acontece na realidade. Se estima que apenas 1 a cada 10 casos de abuso sexual seja devidamente relatado e notificado. Dentro dos casos de abuso sexual, as meninas são realmente a maioria. Estima-se em torno de 90% dos casos ocorrem com menina e só 10% seria com meninos. O outro ponto que é importante a gente lembrar e que é assustador, inclusive, me chocou bastante quando eu tive mais esse contato com esses dados, é que em 95% dos casos o abusador é conhecido da família, ok? 95%. Então, por mais que exista sim a possibilidade de, não, o cara pegou a menina e levou embora, alguém desconhecido veio e abusou, na maioria dos casos não é isso que acontece. Infelizmente, acontece às vezes dentro da própria família, às vezes é padrasto, às vezes é pai, às vezes é mãe, em alguns casos é tio, infelizmente pessoas próximas, vizinho, tá? Então, precisa se ter atenção para isso. Eu quero já aproveitar e reforçar aqui que a ideia do vídeo não é de jeito nenhum deixar a gente ansioso, ou ficar, nossa, meu Deus, agora eu vou ficar píssico pensando em todos os casos que podem acontecer, mas fica atento àquela hora que tem algo que fica suspeito, aquela pessoa que quer sempre estar sozinha com a criança, que a criança relata que tem alguma coisa estranha ou que não gosta. É importante estar atento para esse tipo de sinal. E aqui eu já vou emendar com outro dado importante, gente, que é que os estudos estimam que apenas 6% de todos os relatos sejam falsos. Então, de modo geral, confie na criança. Se ela falou que aconteceu alguma coisa, confie nela. Não acha, não, só porque é o pastor da igreja, é o professor, é alguém importante. Não teria acontecido. Ela está fazendo isso só para implicar. Gente, só 6% é mentira, ou é para implicar, ou são relatos falsos. Tá? Então, 94% das vezes a criança está dizendo a verdade. Então, considere verdade até provado o contrário. Claro que provavelmente vai ser necessário fazer investigações, tudo, mas ajuda essa criança, dê o suporte que ela precisa, né? Normalmente a gente acaba indicando um suporte com um psicólogo, com um médico, tem o Disque 100, que isso é o Direitos Humanos, que pode ajudar nessa questão, conselho tutelar, então tem muitos recursos para você entender, tipo, não, pera, meu filho relatou uma situação de abuso, o que eu vou fazer? Dá para conseguir bastante informação com relação a isso, tá? Então você não vai estar sozinho nem sozinha para lidar com uma situação complicada como essa, que pode ser bem traumática, às vezes a gente fica meio paralisado, sem saber o que fazer, busque ajuda. Tem muita gente para poder te orientar com relação a isso e para ajudar inclusive você a pensar com um pouquinho mais de norte do tipo, será que realmente aconteceu isso? Não? O que foi que aconteceu certinho? E aqui já vem um outro ponto para eu trazer para vocês, que é importante ensinar para as crianças, de acordo com a idade dela, que eu vou comentar agora. Primeiro, dos 3 aos 5 anos, as partes do corpo. Tá? Então é importante que a criança saiba todos os nomes das partes do corpo. Então, inclusive, que ela saiba que se chama vulva, que se chama vagina, que se chama pênis, né? Que se chama ânus. Tá? E não fica aquilo de, é a pepeca, é o bolinho, é a pombinha. Por quê? Porque isso muitas vezes confunde, tanto para fazer relato, quanto o agressor pode se usar disso para se defender. A menina vem e fala, ele pegou na minha pomba. Ele, não, na pombinha, no pássaro que estava ali fora, não era nada disso, sabe? Então, assim, usar e a criança aprender os nomes. Primeiro, gente, não vamos achar que tem nada aí de
sexualização de nada. Não, é a criança saber, ó, isso aqui se chama mão, isso aqui se chama dedo, isso aqui se chama olho, isso aqui se chama pênis. Entende? Ela saber isso não vai mudar. Ah, pênis, ok. Só para ela saber, não precisa ficar falando toda hora, não precisa trazer uma coisa como algo super importante, mas ela saber as partes do corpo e saber o nome verdadeiro dela. Daí a hora que a criança chegar e falar assim, ah não, ele colocou a mão na minha vulva. Não tem outra interpretação disso, tá? Então você não precisa entrar em detalhes, mas já tem dados indicando que vale a pena a criança de 3 a 5 anos saber as partes do corpo. A partir dos 5 anos, até os 8 mais ou menos, é importante que ela saiba que essas partes são partes íntimas, tá? E aí dá para incluir inclusive a questão dos peitos, principalmente para as meninas. São partes íntimas. O que são partes íntimas? São partes que normalmente só você mexe, as outras pessoas não mexem. Vai poder ser mexido quando for para lavar, quando for para ir no médico. Em algumas situações vai acontecer, sempre com algum responsável perto, ou o papai, ou a mãe, pessoa que você pode confiar, professor. Então, as pessoas que estão mais próximas mesmo da criança, e que são para lavar, para examinar, para situações específicas. Porque são partes íntimas e cada um cuida da sua, cada um faz higiene, inclusive higiene dá para você ensinar a criança para ela já começar a fazer sozinha nessa idade, para ela entender que é uma questão que é privada, ok? E não é isso de volta, né? Tem gente que é muito púdico e muito preocupado com essa questão. Isso de jeito nenhum está estimulando nada de sexualização da criança. Ela está entendendo que aquela parte é tua. A gente não está nem falando para que serve. Aquilo ali é teu, que normalmente não é para as outras pessoas mexerem. Tá? E a partir dos 8 anos, já se orienta que você explique para a criança que existem situações de risco, que não é legal. Então, se professor, tio, padrasto, alguém falar que quer ir para você ficar sozinho com ele, no quarto, entenda por quê, o que é que ele quer falar. A gente combina aqui com a gente que não tem segredo que não é para contar pro papai e pra mamãe. Não tem nada, porque uma das coisas que os abusadores falam assim, não, isso aqui é um segredo. Não fale para os seus pais que eles vão ficar bravos, tá? Então é importante que a criança saiba, não, eu posso contar tudo pro meu pai e pra minha mãe. Tanto porque eles vão me entender, como eu já entendi que tem esse tipo de segredo, não existe, não se faz. Não tem o segredo que faz só com uma criança que uma criança faz com um adulto que o pai e a mãe não possam ficar sabendo, que o professor não possa ficar sabendo, tá? Situações de risco, então você tá vai sozinho num vestiário. Não vai fazer esse tipo de coisa, não vale a pena, se a criança ainda pode estar numa situação de risco. Então, esses detalhes dá para você começar a explicar para as crianças, que não precisa entender tudo, não, é porque alguém vai pegar e vai te abusar, tipo, não, porque tem crianças que tem adultos que não se comportam direito, que não respeitam as regras de partes íntimas, então é importante que você saiba isso. Então não existe história de trocar bala por beijo, trocar colo por beijo, ou trocar colo por bala, desculpe, então docinho, alguma coisa, alguém que vai falar assim, não, mas eu te trago um presente, só pra você sentar aqui no colo. Tem como a criança entender. E tem como ela entender as horas que é colo normal, no meio da conversa, carinho, etc. E quando tá sendo forçado, tá? Eu vou deixar alguns recursos, como sempre, né? Eu vou deixar os estudos e os recursos aqui embaixo no vídeo, para vocês verem que tem várias maneiras disso ser abordado, tem vários livros já orientando, e que não confunde a criança, que não é difícil da criança entender. Tem exemplos práticos, às vezes dizer assim, alguém pode segurar na minha mão? Pode para dançar, pode para atravessar a rua, para fazer várias outras coisas, pode, não tem problema. Alguém pode pegar minha mão e puxar quando eu não quero, e segurar minha mão e levar a mão no corpo dela quando eu não quero? Não pode. Então dá para ir começando aos poucos a criança entendendo que ela tem fala, ela tem voz, e que ela pode escolher se ela quer ir no colo ou não. E aí é interessante a gente também não acostumar a criança que tipo, não, vem aqui, o tio vai vir no colo sim. Não, por que tem que ser assim? A criança às vezes não quer ir no colo, e acabou. E aí ela já vai estar treinada que colo forçado não é legal. Tá? Então tem algumas coisinhas que dá para a criança entender, sim, que ela já tem uma capacidade nessa época assim para entender. Então, de modo geral, explique para o teu filho e para tua filha essas questões de limites. O que é certo, o que é errado, né? Aonde que estão os limites para ela ter um convívio com outros adultos, com crianças, que situações que são normais, que não são, sabe? Quem que pode ir junto com ela trocar roupa, pode colocar biquíni, esse tipo de coisa. É tranquilo para ela entender, não é uma coisa super difícil. Né? Explicar quais situações que você se sente que é arriscado, tudo isso dá para ela entender. Né? No sentido de, por exemplo, saiba onde teus filhos estão. Né? E às vezes explique para os filhos, não, eu quero saber onde é que vocês estão.
seja porque vocês vão dizer que vocês estão com a tia tal, ou pede para alguém ligar para avisar, ah, não, tá em tal lugar, tá aqui, tá comigo, tá... Tem que ter alguém responsável, né? Isso vale para N outras coisas, inclusive para acidentes, mas nessa questão também é importante saber. Porque é triste a gente ouvir relatos em situações que, em festas, em Natal, por exemplo, o pessoal tá todo mundo se reunindo e um tio chama a filha, a menina para ir no quarto para mostrar um presente, alguma coisa, e tem uma situação de abuso, sabe? E às vezes o pessoal fala, não, mas né, de volta, doutor, por que você fez esse vídeo aí? Né? Não é uma coisa tão comum, tão... Gente, é super comum, infelizmente, tá? O que os números estão dizendo? Que cerca de 1 em cada 5 mulheres, tá? Meninas, no caso, aqui, dentro da infância, né? Mas a entrevista é feita com mulheres adultas, mas que na infância, 1 a cada 5 meninas, no caso, sofreu algum tipo de abuso na infância. É um número absurdo, gente. 20% das mulheres. Imagine uma sala que tenha 100 mulheres, pensar que 20 delas sofreram abuso. É assustador, né? E na infância que a gente está falando, né? Que é mais traumatizante e mais complicado ainda. Nos meninos, esse número está estimado em 1 para cada 10. Também já é absurdo, né? Como eu falei, é um número que a gente queria que fosse sempre 0. Mas esse número é um número oficial e se estima que é muito menos relatado. Porque acaba sendo muito mais vergonhoso na situação de ter um menino, ainda, infelizmente, na sociedade é visto assim, e daí não é falado, daí se esconde, se mente, muda a história. Então, infelizmente, é uma situação que acontece bastante, é importante estar atento, e a minha ideia aqui é deixar a gente atento para esse assunto, saber o que pode ajudar, o que é importante fazer, e que essa questão da educação sexual não quer dizer estimular a fazer sexo, que nem tem tanta gente que tem medo, é ensinar que são partes íntimas e de acordo com a ideia da criança, com a idade da criança, quanto ela tem de compreensão, que tipo de situações e ações contra os adultos é normal ou não é normal. É só isso. Certo, pessoal? Como sempre, dê uma olhada ali nas referências que eu coloco aqui embaixo, porque são bem importantes, tá? Se ficar com mais dúvidas, manda pra gente. Lembra que você pode acessar o nosso site, doutorinformação.com.br, pode seguir a gente aqui no YouTube, se inscrever no canal. Se você quiser ser avisado toda vez que tem um vídeo novo, pode clicar no sininho ali embaixo. Se achou esse conteúdo interessante, compartilhe nas outras redes sociais, pode compartilhar no WhatsApp, Facebook, o que for. Pode seguir, inclusive, nossa página no Facebook e no Instagram. E eu vejo vocês na próxima, do Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.